Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária. Falaremos sobre o livro do Marco Aurélio, Meditações. Essa minha versão é uma versão bem simples, vem com o subtítulo A Mim Mesmo, o que por sinal eu acho uma informação muito importante, porque ao lermos esse livro precisamos entender antes de qualquer coisa que ele não foi escrito para ser lido. Marco Aurélio, que eu já vou explicar quem foi, Marco Aurélio escreveu esse livro quase como um diário, era um caderno de anotações pessoais dele mesmo. Então, tudo que está escrito aqui, tudo que nós vamos falar no vídeo de hoje e tudo que eu espero que vocês leiam caso tenham interesse, foi algo que ele escreveu para si próprio. Ele não escreveu para que a posteridade lesse esse livro, ele não escreveu para publicar em sua época, ele não fez nada disso. Ele simplesmente fazia anotações sobre algumas reflexões que ele teve durante o dia. Este livro, no caso, ele é composto por 12 livros pequenos, né? Então 12, vamos colocar 12 capítulos, por assim dizer, né? Que ele chama dentro do livro de livro 1, livro 2, livro 3, mas são 12 capítulos que não segue uma lógica clara, não tem uma amarração entre eles, simplesmente são pensamentos que o Marco Aurélio teve, reflexões, e ele colocou dentro deste livro, beleza? Então vamos lá, quem foi Marco Aurélio? Porque isso é muito importante, né? Por que eu vou dedicar meu tempo a ler sobre algo que a pessoa nem queria que eu lesse, né? Então tem que ter um motivo. E o motivo é o seguinte: Marco Aurélio foi um imperador romano, um bom imperador romano, por muitos inclusive dentro da história é chamado de o último dos bons imperadores. Isso porque após o Marco Aurélio, que morreu em 180 depois de Cristo, após o Marco Aurélio, os outros imperadores que vieram após ele foram de nível inferior. O império foi cada vez mais decaindo, até que teve sua queda. Então Marco Aurélio foi o último dos bons imperadores, e de todos os imperadores que teve Roma, ele é um dos mais conhecidos e dos mais importantes. Sendo que ele foi imperador por aproximadamente 19 anos, ele se torna imperador em 161 depois de Cristo. Ele nasceu em 120, então ele já tinha uma idade quando ele se tornou imperador, e ele viveu relativamente uns 60 anos ali mais ou menos, né? E além disso, além das suas funções enquanto imperador, ele é muito conhecido nos nossos dias como um dos principais pensadores de uma linha filosófica que está muito conhecida hoje em dia, que é o estoicismo. O estoicismo, que basicamente é uma linha de pensamento, eu vou falar de uma forma bem superficial, pessoal, mas fala basicamente sobre a nossa aceitação do que é a vida, saber conviver com isso, não trabalhar com excesso de pressão, mas entender que as coisas acontecem e não está tudo sob nosso controle. Então devemos ter uma paz de espírito. Eu estou falando de uma forma bem superficial, até porque meu foco nesse vídeo não é falar sobre estoicismo, certo? Mas basicamente é isso. Então Marco Aurélio é conhecido basicamente por esses dois principais pontos: pelo estoicismo e por ser imperador de Roma. Então, como eu disse, ele tinha um caderno de anotações pessoais, que era este livro aqui, e ele foi escrevendo ali durante alguns anos essas meditações que ele teve ali antes de dormir, talvez ao acordar de manhã, mas ele foi escrevendo e culminou que chegou até nós. E afinal de contas, Gustavo, sobre o que ele escreve então? Para mim saber se realmente é interessante ou não ler sobre isso. Ele escreve sobre vários temas, vários mesmo. Eu vou citar alguns que para mim chamaram mais atenção, mas existem muitos outros. Ele fala dentro do livro sobre a importância de valorizar algumas coisas, tais como, por exemplo, a própria vida. A finitude da vida deve ser valorizada, as transformações da vida, e eu acho isso muito bonito, porque ele fala que nós temos que valorizar as transformações da vida, porque na verdade tudo se transforma. Não existe, segundo ele, segundo o livro, nada no universo que não passe por alguma transformação durante a história. Então é natural que as nossas vidas também passem por algumas transformações, por algumas mudanças. Naturalmente, algumas mudanças serão positivas, outras serão negativas. No entanto, independentemente, nós temos que estar preparados para lidar com essas mudanças, certo?
e para saber aproveitar o processo da mesma. Então esse ponto eu achei um ponto bem interessante dele, e sobre essa questão de saber valorizar as dificuldades durante a transformação, saber apreciar, saber tomar atitudes boas, aprender durante esse processo. Eu achei uma linha de pensamento muito interessante. Uma outra coisa que também está neste caminho, mas que eu acho espetacular, é uma parte em que ele fala sobre a importância de nós descobrirmos qual é o nosso papel no universo e cumpri-lo. Ou seja, eu observar, olhar para a minha trajetória, fazer uma análise. Pô, eu nasci com determinados talentos, determinados dons. Dentro disso, qual será que é meu papel do universo? Será que é fazer isso? Será que é fazer aquilo? Após diagnosticar qual é o meu papel no universo, eu tenho como função e como obrigação, na percepção do Marco Aurélio, cumprir, fazer, realizar. É o que o Marco Aurélio pensa e é o que ele deixa exposto neste livro aqui. E só para finalizar, eu vou citar apenas esses pontos aqui nesse vídeo para não ficar muito comprido. Ele também fala muito sobre uma importância de espírito de comunidade, espírito de bondade, espírito de ajuda entre as pessoas. Ele fala muito sobre esse aspecto, que eu acho muito interessante, principalmente partindo do princípio que foi um livro escrito por um imperador e que a princípio não era para chegar até nós. Então, provavelmente, realmente era o que ele pensava sobre a importância dos humanos, das pessoas se ajudarem, né? Então, eu acho muito bacana esse ponto, né? Porque o imperador talvez viesse e trouxesse uma linha mais, talvez, maquiavélica, embora o Maquiavel venha muito depois, mas talvez viesse com um pensamento um pouco mais firme, um pouco mais rígido. No entanto, ele fala muito sobre a importância de haver uma ajuda. É claro que o Marco Aurélio ele não vai ser necessariamente um cara só bonzinho. Ele foi um bom imperador. Então, para ser um bom imperador, é claro que em alguns momentos ele precisou ser mais firme. Faz parte do processo. No entanto, dentro do livro, o que ele destaca mais é o lado bondoso, é o lado humano, é o lado um pouco mais sensível da humanidade e uma ajuda entre todos. Então, basicamente é isso. Essa resenha que eu trago para vocês. Meditações do Marco Aurélio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam. É um livro muito bacana, com uma linguagem já um pouco antiga, né? Então, é claro que é traduzido, né? Mas é uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Deu um trabalhinho para me ler, confesso, porque eu tô meio desacostumado a ler clássicos, então deu um trabalho, mas consegui. Foi uma leitura muito bacana. E eu trouxe a resenha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um curtir para me ajudar, um comentário, me ajuda muito. E se inscrever no canal também, pessoal. E é isso. Muito obrigado pela atenção, por ter visto o vídeo até aqui. Isso para mim é o que mais importa, vocês terem visto, sinal de que vocês gostaram. E espero que vocês também tenham aprendido algo que eu possa ter ajudado. E é isso, pessoal. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.